Carta ou Epístola aos Romanos, capítulo 10, do 9 ao 17, que diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer, não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, ou vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, amém, e graças a Deus. Oh, aleluia, oh, glória. Meus irmãos, meus amados e queridos ouvintes, eu quero falar nesse momento, em alguns minutos, sobre esse tipo de fé aqui. Eu quero destacar nessa tarde, existem alguns tipos de fé, mas eu quero destacar dois tipos de fé. Primeiro, a fé natural. O que é a fé natural? A fé natural, querido, é a fé que todas as pessoas têm, todos os seres humanos têm. Sabendo que fé, quando nós falamos de fé, nós sabemos que fé é uma convicção, é uma certeza das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Então nós vamos logo compreender que todo mundo tem fé, porque todas as pessoas com a fé natural, elas creem, elas sabem, elas creem em algo que ela não está vendo, mas elas acreditam. E espera também algumas coisas que não está diante dos seus olhos. Então, essa fé, quando eu falo de fé natural, é uma fé que todas as pessoas têm. Eu dou um exemplo. Quando alguém diz: amanhã eu irei para tal cidade para fazer uma compra, para visitar meus amigos. Quando alguém está dizendo isso, ele está manifestando um tipo de fé. Um tipo de fé, que é a fé que todo ser humano tem, a fé que te faz planejar, a fé que te faz projetar. Mas essa fé, para haver a consumação, ou para você concretizar, depende de Deus aprovar, do Senhor permitir. E é por isso que Tiago, na epístola ou na carta de Tiago, ele destaca dizendo, olha só que interessante, nessa carta ele vai dizer assim: quando vocês fizerem um plano, não se orgulhe nesses planos, deixando Deus de fora, mas quando vocês forem fazer um plano, sempre diga a palavra, se Deus quiser. Está lá em Tiago, na carta de Tiago.
aqui após a carta aos Hebreus. Se amanhã você estiver planejando, eu vou para tal cidade, esse ano eu vou para tal cidade, lá eu comprarei, lá eu conquistarei, mas sempre diga: se Deus permitir, se Deus quiser. Porque muitas pessoas estão com esse tipo de fé natural, fazendo planos, mas não concretiza. Ele não leva em conta Deus, que é o autor da vida, que nos sustenta, que nos dá fôlego de vida para respirar. Então, essa fé natural todo ser humano tem, mas é necessário que todos venham colocar Deus em primeiro, falar com Deus, buscar direção e confirmação do Senhor mediante aquilo que está projetando, acreditando, sonhando e aí por diante. Mas eu quero aqui nesse texto da carta aos Romanos, versículo 17, destacar um tipo de fé que é conhecido na Bíblia, como a fé salvífica, que é a fé que nos é dada. Nos é dada quando nós ouvimos o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é que a pessoa ela recebe, ou que vai crescer no coração dela, esse tipo de fé aqui. Porque essa fé é a fé para a salvação. E nós precisamos distinguir a fé salvífica de outros tipos de fé. É por isso que todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Alguém pode ensinar, pode falar sobre muitos diversos assuntos, mas para que as pessoas, as almas que carecem de salvação sejam salvas, elas precisam ouvir essa mensagem aqui, que é a mensagem do Evangelho. Do Evangelho, que Evangelho? O Evangelho de Cristo. E que Evangelho é esse? O Evangelho que mostra para você, em primeiro lugar, que você é um pecador, que todos os homens são pecadores. Romanos capítulo 3, aqui nessa própria epístola, capítulo 3, versículo 23, está escrito: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então revela nessa palavra que todos os seres humanos pecaram, ou seja, afastaram-se de Deus através ou por causa do pecado. Portanto, todos estão nesse aspecto na mesma situação. É por isso que a ordem de Jesus para a pregação do Evangelho foi: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, o Evangelho é para ser pregado, é para todas as pessoas, todas as criaturas, em todo lugar, em todo ambiente, onde tem vidas, onde tem pessoas, é necessário ali o Evangelho, esse Evangelho, ser pregado. Por quê? A forma das pessoas ouvir essa palavra para ter fé é somente pelo Evangelho. Destacando, como o pecado é universal, o Evangelho também deve ser universal. O Evangelho deve ser pregado em todo o mundo, para tribos, línguas, nações, em todos os ambientes. O Evangelho precisa ser pregado, e é isso que Jesus ordena na sua palavra. Por quê? Porque todos pecaram. Segundo lugar, o homem, nós aprendemos aqui nessa carta, ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Nenhum ser humano pode salvar a si mesmo. Ou seja, chegar no céu por conta própria, alcançar a salvação da sua alma
por conta própria ou a redenção. O Salmo 49, a Bíblia vai nos mostrar que a redenção da alma, irmã Bruna, ela é caríssima. Os recursos da terra se esgotaria, porque a salvação da alma, todo o dinheiro, o ouro, a prata, os recursos na terra, não é capaz, não tem condição de pagar pelo valor de uma alma. É por isso que a Bíblia mesmo mostra que um irmão não pode remir a alma do outro irmão. O irmão não pode salvar a alma do outro irmão. Por quê? Porque a redenção da alma, ela é caríssima. O homem é insuficiente para salvar a si mesmo e para salvar outro homem ou outra criatura estando na mesma condição. Terceiro, como ninguém tem a condição e a capacidade de salvar a si mesmo, então Deus, o Criador do homem, aquele que criou o homem, aquele que formou o homem, ele preparou uma forma, um meio, a condição para que o homem alcance ou desfrute, aleluia, da salvação e da vida eterna. Qual foi esse meio? O Pai, o próprio Deus, como nós temos visto na palavra do Senhor, ele enviou o seu Filho, aquilo que nós sempre definimos e cremos como o texto áureo, né? O versículo-chave da Bíblia. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele preparou a fórmula, o meio, a maneira, aleluia, de todo ser humano ser salvo. Salvo em primeiro lugar do domínio do pecado, porque o homem por conta própria, ele não consegue vencer o pecado o domina, o pecado é o senhor do homem, mesmo que ele saiba o que é certo fazer, mesmo que ele saiba o que é correto fazer, o homem não consegue vencer o pecado, porque em alguma área ou em várias áreas ele acaba caindo. É nessa hora que o homem vai perceber, ou entende e percebe através do Evangelho, que aquilo que ele não consegue vencer por conta própria, através da graça de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que vem habitar na vida daquele que recebe a Cristo como Salvador, então através disso o homem acaba desfrutando da salvação, ou seja, sendo salvo, e agora não pela própria força para vencer esse domínio, esse poder do pecado sobre ele, mas pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 2, que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, é pelo Espírito de Deus em mim, é pelo poder de Deus em você, que você vence o pecado, que vencemos o pecado. Não é na nossa própria força, não é pela nossa força de vontade que o homem vence o pecado em primeiro lugar, não. É claro que a pessoa tem que desejar, mas na própria força o homem não vence. Aqui que entra a pessoa do Espírito Santo de Deus em nós, porque é Ele, por causa dele, é o Espírito Santo que nos ajuda a vencer. O nome é Espírito Santo. Então quem nele habita o Espírito Santo, então ele vai conseguir viver em santidade, quer dizer, ele não vai viver dominado pelo pecado. Tem uma reflexão da seguinte maneira, que nós, quem tem o Espírito Santo habitando nele, irmã Neuza, não é um pecador lutando para ser santo, não. Ele é um santo lutando contra o pecado.
Por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita em nós e ele nos capacita para lutar contra o pecado. O pecado está onde? Bem perto. Hebreus 12, versículo 1 diz que o pecado tão de perto nos rodeia, mas quem recebe a Cristo como Salvador da sua alma, quem o Espírito Santo habita o seu viver, o seu ser, aleluia, então você recebe força do Espírito Santo para vencer o pecado. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, olha, quando eu deixar o alcoolismo, a bebida, eu vou aceitar Jesus. Quando eu deixar a prostituição, eu vou receber Jesus. Quando eu deixar uma determinada prática, um pecado que eu cometo, eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. Isso aí, querido irmão, querido amigo, por mais que você diga isso, mas você precisa entender algo. Você nunca vai deixar aquilo que te domina, o pecado que te domina, por conta própria. Porque todas as pessoas que tentam vencer o pecado, que ficam lutando contra o pecado, sem o Espírito Santo, perde. Quando nós lutamos, vou repetir, quando lutamos contra o pecado, sem o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós perdemos. Eu vou repetir. Quando lutamos contra o pecado, sem o Espírito Santo habitando em nós, nos ajudando a lutar e para nós vencermos, nós sempre vamos perder, porque o pecado é forte. Porque o pecado, ele é gostoso para a natureza carnal. Porque o pecado é prazeroso. Quem dizer que o pecado não é gostoso para a natureza carnal está mentindo. O pecado é gostoso, o doído e o difícil é as consequências do pecado. Porque é a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, é isso que ele vai colher. Então, se o homem ele planta pecando, ele vai ter a colheita do pecado e ela é dolorosa. Mas no momento que alguém está pecando, é bom. Agora tem uma coisa, entenda isso. Pastor, como eu posso vencer o pecado? Para o pecado não me dominar, para essa natureza pecaminosa não me dominar, você precisa ouvir o Evangelho, receber a fé que vem, que nos é dada quando ouvimos o Evangelho. Agora, como é que alguém vai receber a fé para receber a salvação e para o Espírito Santo vir morar dentro dele, se a pessoa não gosta de ouvir a palavra de Deus? Agora, se a pessoa falar assim, não, eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir o Evangelho, eu vou ouvir essa mensagem que esse irmão, que essa irmã, que esse pastor está pregando, o Evangelho, eu vou ouvir, aleluia. Então, querido, quando você começa a ouvir o Evangelho, essa palavra, aleluia, acerca da graça de Deus, que o Pai enviou seu Filho, e ele foi para a cruz, e na cruz, aqui vem o quarto destaque dessa reflexão, ele estava pagando pelos seus pecados. Para quê, pastor? Porque o pecado tem uma consequência, o pecado tem uma condenação. E a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. E essa morte é, em primeiro lugar, espiritual, questão física, mas tem a questão também da segunda morte. Então Jesus na cruz, ele recebeu ali, ele estava morrendo, pagando pelos nossos pecados, recebendo uma punição que era minha e que era sua. Ele estava ali em nosso lugar, e a Bíblia diz que ele morreu. Ele entregou o seu espírito e disse: está consumado. Tem uma notícia boa para você. Depois que Jesus declarou essa mensagem, essa palavra,
lá na cruz, o Calvário. Quando ele disse isso, meu amigo, ele estava ali, aleluia, dando acesso para mim e para você ao privilégio da salvação, ao privilégio de a presença de Deus vir sobre a nossa vida. A Bíblia diz que quando Jesus declarou dizendo está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque quem rasgou o véu do templo foi o próprio Deus. Rasgou de alto a baixo, não de baixo ao alto, mas de alto a baixo. E o véu do templo, na verdade, era o que ocultava a glória de Deus, a presença de Deus. Mas quando Jesus ele na cruz declara está consumado, dá aquele brado dizendo está consumado, então o véu do templo celestial se abriu. Para quê? Agora, como se abriu de alto a baixo, para a glória, a presença de Deus, a glória de Deus vir para a nossa vida. Então, com a sua própria força, você não vence o pecado. Nós não vencemos o pecado, mas com a presença de Deus, aleluia, nós vencemos o pecado. Nós caminhamos em uma vida de vitória. Pastor, mas eu não vou mais ser tentado? Claro que vai. Jesus foi tentado. Pastor, o pecado vai estar perto? Vai estar perto. Enquanto estivermos nesse corpo aqui, a Bíblia diz que o pecado tão de perto nos rodeia. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Mas com o Espírito Santo em mim, com o Espírito Santo em você, você vence o pecado. Ah, eu não consigo vencer. Vamos se encher do Espírito Santo para ver. Ah, mas o pecado é difícil abandonar determinadas práticas. Vamos colocar a vida no altar, na presença de Deus e se encher do Espírito Santo para ver o que acontece? Pastor, mas como está difícil vencer a prostituição? Vamos se encher e viver uma vida cheia do Espírito Santo para ver o que acontece? Pastor, mas eu já falo em línguas, eu já profetizo e mesmo assim, meu querido, uma coisa é o dom, outra coisa é o fruto. Pastor, mas Deus já me usou para curar e mesmo assim eu estou perdendo para o pecado. Uma coisa é o dom e outra coisa é o fruto. Pastor, como eu venço? Como nós vamos vencer? Se enchendo do Espírito Santo. Com Ele em nós, porque não é eu que venço, não é você que vence pela sua própria força, mas é pela força e pelo poder do Espírito Santo de Deus, aleluia, oh glória, habitando na nossa vida, é que nós podemos vencer, é que nós podemos vencer. Zacarias, livro do profeta Zacarias, tem um versículo que fala: não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Oh, glória. João capítulo 16, versículo 8, a Bíblia diz que quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem convence o homem do pecado e é Ele quem nos capacita para vencer o pecado. Aleluia. Aí quando você ouve essa mensagem, aí é onde você recebe a fé. Aleluia, oh glória, a fé salvífica. Essa fé aqui quem dá para nós é Jesus. Eu vou repetir, essa fé aqui quem dá para nós é Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 12, 2, Ele é o autor e o consumador da nossa fé, Ele é o autor. Essa fé salvífica para a salvação, quem nos dá é o próprio Deus. Não é a fé natural, aqui é a fé que quando nós ouvimos o Evangelho, aí o Senhor vem e coloca essa fé, faz nascer essa fé dentro de nós. Para quê? Para que sejamos salvos.
Aleluia. É assim que ocorre esse processo da salvação. Por isso que você, por isso que eu, precisamos abrir o coração e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra do Senhor. É tempo para tanta coisa, mas tira tempo para ouvir a palavra de Deus. Você vai ver o que o Senhor, por essa fé que Ele nos dá, vai fazer na tua vida e através da sua vida. Amém? Vamos orar? Essa é a mensagem de Deus para o teu coração, para a tua alma nessa tarde. Você que recebeu essa fé e quer entregar a vida para Jesus e quer se voltar para Ele, você vai fazer uma oração agora. Você vai dizer para Jesus: Senhor, eu creio nessa palavra, eu recebi essa fé, eu tenho essa fé, eu creio. Você vai se arrepender aí, dos seus pecados, confessar diante de Jesus os seus pecados, pedir a Ele perdão e pedir ao Espírito Santo para morar dentro do teu coração. E Ele vai operar na tua vida nessa tarde. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida, te agradecer pela tua bondade, te agradecer pela tua misericórdia, te agradecer pela salvação do Senhor, que nos é ofertada pela tua graça, a qual recebemos através dessa fé que o Senhor tem plantado em nossos corações. Eu oro por cada uma das pessoas que está aqui recebendo a tua palavra. O Senhor conhece a cada um, o Senhor conhece cada um desses corações. Visita, sonda aquele coração quebrantado, arrependido, aquele coração que se volta para o Senhor nessa tarde, buscando a tua presença e dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Olha para essa vida, olha para esse coração, muda a sua história a partir de hoje. Aleluia, glórias a Deus. Eu lhe peço neste momento, e por fé eu quero te agradecer pelos seus feitos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Maravilha, meus irmãos, está aí essa mensagem do céu para o teu coração nesse momento, amém? E você ouve uma canção na voz da cantora Amanda Vanessa. Tá chorando por quê? Aleluia! Você que também está entregando a vida para Jesus, tem refrigério de Deus para a tua alma, amém? Nós vamos encerrar a programação nessa tarde. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que tem nos dado a alegria da sua audiência, destacando para aqueles que estão ligadinhos conosco, que hoje, a partir das 19h30, aleluia, temos um propósito lá no Jardim Paraíso, Jardim Paraíso. Estaremos ali cooperando na noite de hoje com o presbítero João Nogueira, Mancidinha, os irmãos ali. Eu quero convidar você do Jardim Paraíso para estar adorando ao Senhor juntamente conosco aí na rua 5, número 16, a partir das 19h30. Fique com essa palavra, com esse convite especial para você. Daqui a pouco também, a partir das 19, depois das 19 horas, tem um propósito aí na casa aí da irmã Adriana. Glória a Deus, você aí da região do Jardim do Lago é o nosso convidado para estar ali
demais informações, mande uma mensagem para nós no WhatsApp, que será uma bênção. Aí nós passaremos o endereço certinho para você, em nome de Jesus. Meus irmãos, lembrando que aqueles que desejam ir plantar, semeando no reino de Deus, através dessa obra, pode entrar em contato conosco também nesse WhatsApp e nós passamos os dados aí para você semear. Temos uma conta missionária aí para você semear na obra de Deus através desse ministério. Glória a Deus, eu quero agradecer todos que têm feito isso e que têm abençoado o reino de Deus, né? Você nos ajuda a fazer missão, a pregar o Evangelho, a cumprir o chamado através da sua contribuição. Amém? Deus abençoe sua vida. Estamos encerrando programação Compartilhando Vida, trabalhando pela sua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Jesus.